Estamos hoje na nossa 38ª aula da História da Filosofia Ocidental. Nicolas Abanhanho, essa é a obra que eu faço a leitura aqui para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Antístenes. Antístenes teria sido o fundador da escola cínica. Estamos vendo aqueles autores que são discípulos diretos da filosofia e do pensamento de Sócrates. Já falamos um pouquinho sobre o Xenofonte, falamos um pouquinho sobre a escola megárica e hoje vamos continuar falando sobre o cinismo. Cinismo é uma escola de pensamento associada principalmente à figura de Diógenes, mas o fundador da escola é o Antístenes, que é o filósofo que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá. O fundador da escola cínica é Antístenes de Atenas, que foi primeiro discípulo de Górgias, depois de Sócrates, e após a morte deste, ensinou no ginásio Sinosargos. Então, o Antístenes teria sido discípulo de Górgias. Górgias é aquele sofista que nós já trabalhamos ali em aulas anteriores, quando falamos sobre o movimento sofista. Também teria sido discípulo de Sócrates. E parece que ali, justamente do Sócrates, ele teria visto uma situação, uma determinada cena, onde ele incorporou isso ali para o estilo de vida e para o pensamento dele. Parece que Sócrates estava numa feira, cheio de coisa. Imagina quando você vai na feira, lá tem um monte de coisa. E daí Sócrates teria dito: ah, então é tudo isso que os atenienses precisam para viver bem, para viver felizes. Então Sócrates estava, na verdade, sendo irônico, se perguntando se realmente as pessoas precisavam de tudo aquilo para viver a vida. E o Antístenes parece que teria, ou estava do lado dele, ou teria escutado, digamos assim, essa citação aí de Sócrates e teria justamente refletido sobre essa ideia de que parece que os atenienses, parece que as pessoas de maneira geral precisam de bens materiais para viver, para serem felizes. E é isso que a filosofia cínica vai questionar. Será que o homem realmente precisa de bens para viver uma vida virtuosa, para viver uma vida feliz? Então a filosofia cínica se baseia nesse questionamento, nessas ideias, e justamente desenvolve sua forma de pensar, seu pensamento, sua filosofia a partir dessa crítica de Sócrates. Não sabemos se essa história é verdadeira ou falsa, mas é uma história que ilustra muito bem ali o desenvolvimento e o caráter do cinismo. E depois da morte do Sócrates, então ele teria ensinado ali no ginásio os Sinosargos, que em grego significa cachorro veloz, cachorro rápido, também significa alguma coisa relacionada à alimentação canina, e provavelmente isso também deu o nome à escola, né? Os cínicos, pode ver, cínicos vem dessa raiz aí, sino, que seria cão em grego. Então os cínicos são os cães, os filósofos cães, os cães da filosofia. Vamos dar uma olhada então para ver o que mais que a gente descobre, o que mais que a gente aprende dessa escola. O nome da escola deriva do gênero de vida dos seus seguidores. Então, o nome de cinismo teria derivado, ou provavelmente desse ginásio ali onde ensinava o Antístenes, o Sinosargos, que parece que tinha a imagem de um cão também, se eu não me engano. E também o cinismo tem a ver com o estilo de vida de quem era adepto do cinismo, porque eles literalmente viviam como cães. O cão vai na feira e ele não precisa comprar nada para ser feliz. Ele apenas está lá observando as pessoas fazendo e agindo de maneira idiota. Então ele vai lá, olha, observa, vai beliscando um pão aqui, vai beliscando uma carne ali, vai mordendo uma canela de uma pessoa ali e por aí vai. Então essa é a vida do cão. O cão vai vivendo, vai fazendo suas necessidades na rua, vai ali encontrar uma cadela e você já sabe o que acontece. Então ele não está nem aí, ele vai viver a vida de maneira natural. Enquanto as pessoas estão preocupadas ali com o carnê, com o boleto, com a compra daquele produto que vai ser bom para o lar e etc. Então, escola cínica tem a ver com o estilo de vida desses cínicos que viviam literalmente como cães. O epíteto de cães indicava o seu ideal de vida, conforme a simplicidade e a desfaçatez da vida animal. Ou seja, então a
a comparação dos cínicos aos cães tem a ver com esse estilo de vida que eles levavam a vida de forma simples e viviam como cães. É claro que uma coisa é um cão em Atenas e outra coisa é o cão nos dias atuais. Hoje tem cães que vivem de maneira muito mais confortável e luxuosa do que eu, mas na verdade isso aí é capricho dos seus donos, porque para o cachorro provavelmente não faz muita diferença, né? Se o cachorro come, digamos, uma ração, come um resto de comida, não sei se para o cachorro realmente faz diferença. É claro que você pode falar assim, professor, mas para a saúde do animal, ele come ração, ele dura mais, não sei o que, mas enfim. Mas agora a questão é pro animal, como que ele realmente se sente ali, né, sendo bajulado, sendo adorado, sendo membro da família e por aí vai. Mas isso é uma outra história. Então vamos pensar ali no cão daquela época, daquele período. Então os cínicos viviam como aquele tipo de cão que vivia ali na rua, que fazia suas necessidades na rua, vivia de forma simples, não precisava de nada para ser aquilo que ele era, apenas agia conforme a sua própria natureza. Antístenes escreveu, ao que parece, mas não chegou a quase nada, um livro sobre a natureza dos animais, no qual provavelmente tirava dos animais modelos ou exemplos para a vida humana. Então parece que teria escrito ali uma obra, um tratado sobre a natureza dos animais, teria feito a comparação de como vivem os animais com justamente exemplos que o homem poderia tirar para a sua vida. Parece uma obra bem interessante, pena que não sobrou praticamente nada dos fragmentos dessa obra. Isso aqui a gente poderia também fazer uma comparação, isso aqui me veio à cabeça agora, com as fábulas, né, de Esopo, com as fábulas de La Fontaine, que na verdade eles vão utilizar animais em situações que vão fazer a gente refletir sobre os aspectos éticos e morais da ação das pessoas. Então a gente tem a raposa que é inteligente, a gente tem outros bichos ali, o coelho que é rápido, temos ali uma série de animais que representam alguma característica humana. Mas talvez aí diferente do Antístenes para La Fontaine, é que o Antístenes tira do animal um exemplo para a vida. Já o La Fontaine tiraria da vida um exemplo para o animal, né? Seria o contrário. Então, por exemplo, ele olha a raposa e dá uma característica humana para a raposa, que é a inteligência. Claro que a raposa deve ser inteligente, deve ser esperta, mas essa inteligência que o La Fontaine dá para essa raposa é uma inteligência humana. E todos aqueles animais, eles agem de forma humana, certo? Alguns são ingênuos, outros são leais, outros são traidores, outros são inteligentes, né? Então acho que é essa a ideia. O que mais que a gente tem aqui do Antístenes? E compôs escritos sobre personagens homéricos, Ajax, Ulisses ou mitos, a defesa de Orestes. Então também teria escritos sobre esses personagens, né? Ajax e Ulisses lá da Odisseia de Homero. Falamos um pouquinho sobre a Odisseia de Homero lá nas nossas primeiras aulas, uma obra maravilhosa da história da literatura ocidental, vale a pena ler também. Tudo vale a pena, né? Em relação à leitura, tudo vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena ir atrás desses conteúdos. Também teria falado ali sobre alguns mitos, né, como a defesa de Orestes. Me parece, não sei se vocês estão familiarizados ali com a história da mitologia, mas havia lá o antigo rei grego que era o Agamenon. O Agamenon era casado com uma moça chamada Clitemnestra, se eu não me engano, e parece que a Clitemnestra teria traído o Agamenon e junto com o seu amante teria matado ele, e o Orestes, que era filho de Agamenon e Clitemnestra, depois que descobre que a mãe justamente forjou a morte do pai, o próprio filho, vai lá e mata a sua mãe. Isso aí é uma tragédia grega. A gente sabe que dentro dos mitos gregos é cheio de coisa, dessas histórias aí, de filho que mata o pai, que mata a mãe, de mãe que mata os filhos, de pai que casa com a mãe, que mata o pai. Então isso aí faz parte da tragédia grega. E parece que o Antístenes também teria feito então uma defesa de Orestes, justamente tentando defender o filho ali das acusações, né? Afinal, o filho mata a mãe, então ele vai tentar justamente mostrar por que ele faz isso e que na verdade Orestes não é digamos assim, o culpado da história, mas ele é também a vítima, certo? Isso aqui tem um pouco a ver com essa defesa, por exemplo, assim, tem um pouco a ver com a ideia lá dos sofistas. Os sofistas que estão mais interessados nesse tipo de argumentação. Se eu não me engano, parece que o Gorgias teria escrito uma obra lá em defesa de Helena, da Helena de
Troia, que faz parte também aí dentro dessa história, porque a Helena, ela também ali tinha um envolvimento com o irmão, né, de Agamenon, que é o Menelau, e tá tudo em família, né? Tá tudo em família, essa problemática tá tudo em família. E o Gorgias teria justamente escrito uma obra tentando defender a Helena, né, mostrando que ela não era culpada ali pela guerra de Troia, como muita gente havia colocado. Então é isso, então Antístenes também segue dentro dessa linha, então a gente pode ver ali de certa forma uma influência dos sofistas, porque isso aqui tem bem a cara dos sofistas, fazer esse tipo de defesa. Mas a figura que Antístenes e os outros cínicos principalmente exaltavam era a de Hércules, que é precisamente o título de um outro escrito de Antístenes. Então, de tudo aquilo que o Antístenes havia escrito, né, sobre Ajax, Ulisses, Orestes, tudo aquilo que se perdeu, parece que os cínicos, eles adoravam o Hércules, a figura do Hércules. A gente mostrou também que lá numa obra de Protágoras, se eu não me engano, havia também uma exaltação à figura do Hércules, e parece que isso aqui volta dentro do pensamento, dentro da figura dos cínicos. Hércules, superando fadigas desmedidas e vencedor de monstros, é o símbolo do sábio cínico que vence prazeres e dores e sobre uns e outros afirma a sua força de ânimo. Então, o que os cínicos vão tirar lá das lições de Hércules? Né? Hércules, ele fazia aquilo que praticamente era impossível. Ele vencia inimigos que eram extremamente poderosos, e os cínicos associavam essa vitória de Hércules justamente ao ideal cínico de vencer os prazeres e de vencer tudo aquilo que o mundo te coloca como necessário. Então o cínico vence o prazer, ele vence a dor, ele vence, digamos assim, essa alusão da necessidade dos bens materiais. O cínico, ele tem o ideal hércules, digamos assim, porque ele justamente vai lutar contra tudo aquilo que as pessoas têm prazer em fazer. A gente vai ver ali que o Antístenes, ele é crítico do prazer, e justamente é isso que motiva a sociedade. Se a gente vai parar para pensar hoje, a gente vive numa sociedade de cunho hedonista, uma sociedade que as pessoas, de certa forma, querem saciar o prazer a todo momento, a todo instante. E o cínico vai ao contrário disso, porque o cínico, ele quer justamente lutar contra esse prazer. Ele quer estar no controle da situação e ele enfrenta esse inimigo. A gente sabe que vencer o prazer não é fácil. Que vontade que eu tenho de comer uma pizza, que vontade que eu tenho de ficar em casa sem fazer nada, ficar deitado dormindo, que vontade que eu tenho de não ir trabalhar. Mas é claro que tudo isso tem o seu preço, e vencer esse tipo de coisa é uma vitória, não é fácil. Então, por isso que os cínicos associam a figura de Hércules aí a essa escola, a esse estilo de pensamento. Vencer os prazeres e vencer as dores não é para qualquer um, isso aí é para alguém que realmente tem uma determinada força de pensamento, uma determinada força de objetivo, que tem um foco muito forte para uma determinada coisa. Antístenes concordava com os megáricos ao considerar impossível todo juízo que não fosse a pura e simples afirmação de uma identidade. Vimos na aula passada que a escola megárica vai fazer ali uma junção entre as ideias dos eleatas e a ideia de Sócrates, que os megáricos colocam o bem como a única realidade existente e que justamente não se podem atribuir multiplicidade a essa identidade. Só existe o bem, então eu não posso ficar justamente criando ali múltiplos, porque isso aí iria em contradição com essa filosofia de caráter eleata que os megáricos seguiam. A aula passada foi bem complicada, justamente porque trazer esse tipo de argumento não é fácil, e o Antístenes também concorda com os megáricos. Não se pode fazer juízo nenhum sobre nada. Por quê? Porque fazer um juízo sobre algo é colocar um atributo nesse algo. Colocar um atributo nesse algo é multiplicar as substâncias. Não que o Antístenes vai seguir uma linha de pensamento eleata. O Antístenes aqui, na verdade, ele está interessado numa outra questão, mas ele vai seguir mais ou menos em concordância com aquilo que os megáricos trazem, conforme a gente vai dar uma olhada.
O Antístenes, na verdade, ele está aqui em conflito com Platão. Ele está mais interessado em polemizar com Platão do que justamente resgatar lá o pensamento dos Eleatas. Mas é claro que justamente afirmar que não se pode justamente colocar nenhum atributo na substância ou nas coisas, ele está mais ou menos indo na linha ali dos Eleatas. Platão, que alude a Antístenes no Sofista, então no diálogo sofista, né, Platão fala do Antístenes, incluindo com certo desprezo entre os velhos que começaram tarde a aprender, testemunha-nos que ele considerava impossível afirmar, por exemplo, que o homem é bom, porque isso equivaleria a dizer que o homem é ao mesmo tempo um homem e um múltiplo homem e bom. Então veja, Antístenes aqui ele é citado lá no Diálogo Sofista de Platão, e Platão teria afirmado que Antístenes não concordava com a afirmação de que, por exemplo, o homem é bom, porque o homem é uma substância, bom é outra substância. Como que eu posso dar a uma substância a característica de outra substância? Já vimos esse argumento na aula anterior, a gente não vai entrar a fundo em relação a isso. Mas se a substância é aquilo que é, ela não necessita de mais nada para ser. Se ela não necessita de mais nada para ser, não tem por que eu ficar colocando nela outros atributos. Se eu tenho que o homem é uma substância, ele é, pronto, acabou. Ah, mas o homem é bom. Epa, eu estou colocando alguma coisa de fora nessa substância que não precisa. Por quê? Porque ela já é completa. A substância se encerra, de certa forma, ali a si mesma. Mesma coisa em relação ao bom. Eu digo que o homem é bom, né? Eu estou dando à substância bom uma característica. Ah, esse bom faz parte do homem. Então, o bom como substância, ele necessita de uma coisa, que é o homem, para ser aquilo que é. E isso, obviamente, é um erro, certo? Então, Antístenes também está nessa linha de negar o múltiplo, de negar que se pode fazer um juízo sobre uma determinada coisa, visto que isso é multiplicar essa coisa. E queria, portanto, que se dissesse apenas o homem, homem, e o bom, bom. Então isso aqui entra nessa ideia. O que se pode afirmar do homem? O homem é o homem. O homem é aquilo que ele é. O bom é o bom e o bom é aquilo que ele é. Agora ficar juntando essas coisas, isso aí é impossível. É claro que dentro da esfera da sensibilidade a gente vê, o homem é bom, o homem é isso, o homem é aquilo, mas essa não é a substância do homem. Então isso que a gente tem que entender quando a gente fala que alguma coisa é. Esse que a gente acrescenta a coisa não é a substância dela, mas é uma coisa que vem de fora, e isso na verdade não tem realidade, conforme tudo aquilo que já trouxemos na nossa aula anterior. Aristóteles confirma o testemunho de Platão. Antístenes professava a estulta opinião de que nenhuma coisa se possa dizer mais que o seu nome próprio, e que, por isso, não pode dizer-se mais que um só nome de cada coisa individual. Então, lá na obra Metafísica, o Aristóteles também vai, de certa forma, confirmar ali o testemunho de Platão, afirmando que Antístenes não achava válida a ideia de que se pode afirmar de uma coisa algo além daquilo que ela é. Disto derivaria, nota Aristóteles, que é impossível contradizer e é impossível até dizer o falso. Efetivamente, ou se fala da própria coisa e não nos podemos servir senão do seu próprio nome e não há contradição, ou se fala de duas coisas diferentes e tampouco neste caso é possível a contradição. Então, para Antístenes é impossível tanto a contradição quanto o falso. Porque se fala apenas de uma substância, se fala apenas dela e não há contradição. Se fala de duas substâncias, o homem é bom, se fala-se do homem, que é uma substância, e o bom, que seria uma outra substância. Portanto, não tem como haver contradição também, porque são duas substâncias que não têm nada a ver. E não é falso, obviamente, porque é impossível dizer o falso, visto que se o homem é o homem, isso aí é logicamente verdadeiro. Se o bom é o bom, isso é logicamente verdadeiro também. Segundo este ponto de vista, a doutrina platônica das ideias como realidade universal devia parecer inconcebível, dado que para Antístenes a realidade é sempre individual
e até, como veremos, corpórea. Então, para Antístenes, a realidade não é múltipla, a realidade é una e ela se identifica com o corpo, ela se identifica com a matéria. E Antístenes, mais uma vez, está polemizando contra Platão. Platão vai defender ali um reino universal, né, das ideias, um mundo das ideias, onde existe a ideia geral, que é a ideia do bem, e dessa ideia do bem se derivam todas as outras ideias. Mas para Antístenes isso é impossível, até porque, né, conforme a gente vai ver ali uma crítica que ele vai fazer diretamente a Platão, a única coisa que nós podemos perceber justamente é essa realidade material. A gente não vê, por exemplo, a ideia do bem, a gente não vê a ideia do cachorro, certo? Conforme a gente vai ver ali, mas o que a gente vê é só esse mundo material, e querer ir além desse mundo material, isso aí é absurdo. E além dela, ou seja, além dessa realidade corpórea, não há mais que o nome próprio que a indica. Só um adendo aqui também agora que eu lembrei. Os estoicos também defendem que o mundo é corpo. O mundo é corpo, Deus é corpo, a alma é corpo. Então os estoicos também tiram um pouco aqui dentro dessa doutrina ali do cinismo. Então os estoicos também têm uma relaçãozinha ali com os cínicos, justamente por afirmar essa corporidade da realidade. Deus é corpo, a alma é corpo, a substância é corpo, o mundo é corpo. Deixa eu voltar aqui. E além dela, não há mais que o nome próprio que a indica. Não subsiste nenhum universal. Então, além desse mundo corpóreo, além desse mundo, não há outra coisa além desse nome desse mundo, dessa coisa que indica esse mundo corpóreo. Não há nenhum universal desse mundo, ou seja, não há nenhum conceito universal que engloba todos os conceitos. A própria ideia de conceito por si só é absurda. O que há é esse mundo, pronto, e acabou. Só há esse mundo e esse nome que indica, ou seja, essa substância desse mundo, a substância que vai indicar essa realidade. De fato, teria observado a Platão. Ó Platão, vejo o cavalo, mas não a cavalidade. Ao que Platão teria respondido, porque não tem olhos para vê-la. Então o Antístenes teria justamente falado, veja o cavalo está aí, mas cadê a cavalidade? Ou seja, cadê essa substância de cavalo? Cadê essa ideia de cavalo? Quando eu falo ali na ideia de substância do mundo para Antístenes, estou falando justamente nesse nome que indica essa coisa, no nome que vai justamente determinar o que é esse mundo. O mundo é um mundo. Então, essa é a substância, mas não é uma substância metafísica, não é uma substância universal. Quando ele vai criticar Platão, ele fala, eu vejo cavalo, mas não a ideia de cavalo. Então, o que eu vejo é esse cavalo material, esse cavalo corpóreo, mas a substância de cavalo, isso aí não existe, não há. E Platão teria falado para ele, né? Você não vê a substância porque você não tem olhos para ver. Porque para Platão, conforme a gente vai ver, essa substância só pode ser vista pelos olhos da razão. A sensibilidade não nos mostra essa substância, conforme outros argumentos anteriores que a gente já trouxe também. Antístenes foi o primeiro que considerou a definição logos como a expressão da essência de uma coisa. Ou seja, o logos seria a definição dessa coisa, ou seja, essa essência. Mas, mais uma vez, não como uma substância metafísica, que é universal, que resiste à mudança, mas como algo que vai definir apenas a coisa, como o nome dessa coisa. A definição é aquilo que exprime aquilo que é ou era. Então a definição de uma coisa vai dizer o que é a coisa ou o que ela era. Então veja, aqui a gente pode, de certa forma, admitir uma ideia até de mudança. Se a substância é a definição daquilo que é, beleza, é aquilo que é. E aquilo que era, então a própria substância mudou. Uma substância metafísica não muda. Uma substância de homem sempre vai ser substância de homem. Mas aqui o elemento corpóreo permite essa mudança. Então, por mais que Antístenes defenda, de certa forma, que não se pode ajuizar duas coisas, não se pode predicar uma coisa de um sujeito,
Diferentemente dos megáricos que não admitiam o movimento, aqui a gente pode pensar nessa ideia do movimento, nessa ideia de mudança, dentro da perspectiva de Antístenes, porque se o mundo é corpóreo, a própria matéria, na verdade, ela acaba se modificando conforme a gente observa. Mas a definição só é possível das coisas compostas, não dos elementos de que resultam. Então, uma definição de uma coisa só é possível de coisas compostas e não dos elementos que formam essas coisas, ou seja, não daquelas substâncias que vão compor uma coisa a mais, a definição de tudo aquilo que compõe algo, que compõe o objeto. Cada um destes elementos pode ser unicamente nomeado, mas não caracterizado de outro modo. Os compostos, pelo contrário, ao constarem de vários elementos, podem ser definidos entrelaçando-se entre si os nomes destes elementos. Então, aqui também uma outra ideia. A gente pode fazer uma definição das coisas compostas justamente porque elas são um entrelaçamento desses elementos, os elementos que formam essas coisas. Os elementos a gente também poderiam nomear eles, né? A gente poderia fazer a nomeação, mas a gente não poderia dar uma outra característica para eles, porque os elementos seriam as coisas últimas. Eu não tenho como chegar lá, por exemplo, numa partícula que é simples, uma partícula que é extremamente simples e dar uma outra característica para ela a não ser aquilo que ela própria é. Mas quando a gente vai montando essas partículas, vai formando um próton, vai formando um átomo, vai formando um ser humano, vai formando um celular, aí a gente pode nomear o conjunto dessas coisas, mas a gente não está nomeando os elementos, e sim nomeando, definindo a composição desses elementos. A Antístenes parece que se referem também às alusões do sofista e do Teeteto aos homens que não acreditam que haja outra coisa senão aquilo que se pode apertar com as mãos ambas, isto é, aos materialistas que não admitem que não haja mais realidade que a corpórea. Então, o diálogo de Platão, Sofista e Teeteto também coloca Antístenes na esteira daqueles autores materialistas que vão defender que a única coisa que existe é aquilo que a gente pode tocar, é aquilo que cabe dentro das minhas mãos, é aquilo que a minha mão pode apalpar. Então a gente percebe aqui que a filosofia de Antístenes segue uma linha mais empirista, digamos assim, mais voltada aos sentidos. Os megáricos seguem uma linha racionalista, uma linha de que somente a razão pode nos mostrar que o bem é a única realidade que existe, e a sensibilidade ela nos mostra um múltiplo, portanto a sensibilidade é errônea. Aqui para Antístenes nós temos uma ideia diferente. Aqui nós temos que é a própria sensibilidade, são os próprios dados sensoriais que nos mostram um mundo como é. Então Antístenes inverte, digamos assim, o pensamento ali da escola megárica, mas ele segue também ali uma linha próxima ao justamente negar a multiplicidade dessa, digamos assim, a multiplicidade que é atribuída a um determinado dado. Ou seja, ele nega que se pode atribuir um predicado a um sujeito, conforme a gente já viu. O único fim do homem é a felicidade, e a felicidade está no viver segundo a virtude. Então a gente pode perceber que todos esses autores aqui das escolas socráticas menores, eles trazem questionamentos que vão além da filosofia e do pensamento de Sócrates. Quando a gente discute essas questões metafísicas de sujeito, predicado, de essência, de substância, isso aqui vai bem além daquilo que Sócrates propunha. Mas por que eles são considerados socráticos? Porque eles também estão dentro da ideia, da discussão sobre a virtude, sobre a felicidade. E cada um deles vai, de certa forma, ver essa virtude, essa felicidade de uma determinada maneira. Vimos ali que para a escola megárica, a virtude e a felicidade consistem numa única coisa que é o bem. Aqui, Antístenes vai trazer que o objetivo do homem, o fim do homem, é a felicidade, e essa felicidade só é encontrada numa vida segundo a virtude, ou seja, aquela vida hércule, aquela vida onde se nega os prazeres, se nega as dores, se vive apenas justamente conforme a própria natureza. A virtude é concebida pelos cínicos como inteiramente suficiente por si mesma. Os cínicos são considerados filósofos ali que vão defender uma autossuficiência, ou seja, o homem basta-se a si mesmo e não precisa de uma outra coisa.
Quando Sócrates vai lá na feira e se questiona ironicamente, então é de tudo isso que os homens precisam para viver uma vida feliz, é de tudo isso que os atenienses precisam para viver a vida. Essa é uma atitude cínica, justamente porque o cinismo vai mostrar que não, o homem não precisa de nada além dele mesmo para poder viver a vida. Não existe outro bem fora dela, não existe outro bem fora da virtude, e essa virtude é exercitada justamente pela negação do prazer, pela negação ali digamos assim, das dores. Uma vida virtuosa, a vida conforme a virtude, é a vida que vai levar o homem à felicidade, e não existe nada, não existe nenhum outro bem fora dessa virtude. O que os homens chamam bens, em primeiro lugar o prazer, são males, porque distraem ou afastam da virtude. Então aquilo que a gente considera que é bom, que é legal, que a gente tem que fazer, na verdade são males que nos afastam da verdadeira vida virtuosa, que é a única vida que vai nos levar ao bem. Comer ali 2 pizzas, tomar Coca-Cola, tomar refrigerante, ficar em casa sem fazer nada, não praticar atividade física, tudo isso parece que é legal. É legal, vou pedir um iFood hoje em vez de comer uma coisa saudável. Só que na verdade parece que é uma coisa boa, mas não é. Isso aí é um mal que mais tarde a tua saúde vai cobrar. Então é isso aqui que eles já vão trazendo. Claro que eles não estão pensando na saúde, mas eu estou usando esses exemplos ali só para vocês entenderem essa ideia. Quisera antes ser louco do que gozar, dizia Antístenes. Então ele preferia ser louco do que gozar, sentindo o prazer. Ele, na verdade, justamente traz essa ideia de que tudo aquilo que as pessoas buscam, essa busca desenfreada pelo prazer, não é o estilo de vida que vai fazer os homens felizes. E é o que a gente pode se questionar na nossa sociedade de hoje. Nossa sociedade, que é uma sociedade bem hedonista, voltada para o prazer, voltada pela saciedade do prazer, onde a gente tem um alto índice de suicídio, um alto índice de pessoas depressivas, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm um monte de coisa. Será que essa sociedade está fazendo bem às pessoas? Antístenes diria que não, e ele mostraria que o reflexo dessa sociedade justamente tem a ver com o estilo de vida que as pessoas levam. Então as pessoas querem justamente saciar um prazer. É claro que elas vão saciar esse prazer, mas isso vai ter um grande custo que não vale a pena pagar. Por isso o homem deve procurar libertar-se das necessidades que o escravizam. Então o homem não pode ser escravo das necessidades. O homem não pode ser escravo do prazer. O homem tem que se libertar e tem que entender a sua autossuficiência. Ele tem que entender que justamente ele não necessita de nada além de si mesmo. Deve também libertar-se de todo vínculo ou relação social e bastar-se absolutamente a si próprio. Então aqui a gente vê também, me parece ali com os megáricos, a gente viu ali que um dos megáricos teria afirmado justamente que o homem não precisa de amigos para ser feliz, e aqui o Antístenes também vai fazer essa afirmação. Temos que cortar os laços sociais, os vínculos sociais, as relações sociais, e entender que a gente não precisa de ninguém além da gente mesmo. Por isso que o cinismo é um estilo de vida hércules, porque o que a gente quer fazer é sair com os amigos, justamente estar no ambiente de trabalho, ter relação com as pessoas, mas os cínicos vão mostrar que isso aí é mera ilusão, que na verdade você tem que bastar a si próprio. Contra a religião tradicional, Antístenes afirmou que, segundo as leis, os deuses são muitos, mas orientando a natureza a um só Deus. Isso aqui tem muito a ver também ali com o que Sócrates pregava. A gente viu que na aula sobre Sócrates, que a gente tratou sobre a ideia de Deus, é que Sócrates também afirmou que existiam diversos deuses, mas que todos eles poderiam ser reduzidos de certa forma ali a uma única substância, a uma única essência de uma divindade, digamos assim, universal. E Antístenes está seguindo também essa linha. Não sabemos se derivado de Sócrates ou não, provavelmente sim, de que existem muitos deuses segundo as leis. Como assim? Porque tem deus grego, deuses gregos, né? Eles eram politeístas, deuses hindus, deuses indianos, deuses chineses, deus japonês, deuses africanos. Então, segundo as leis, segundo aquilo que o homem cria, existem diversas divindades, mas que todas elas poderiam, na verdade, ser reduzidas a uma única divindade.
Afirmação que provavelmente não tinha o significado monoteístico que seríamos tentados a dar-lhe, mas exprimia apenas a exigência universal e panteística de que a divindade está presente em toda a parte. Então, o cínico, na verdade, ele vai trazer a ideia de que esses deuses, essa divindade, eles podem ser reduzidos a apenas uma, e essa uma divindade é a natureza, é o mundo que nos rodeia. Na verdade, tudo isso aí faz parte de Deus. E mais uma vez, a filosofia estoica vem beber dessa fonte, porque dentro do estoicismo tudo é Deus, tudo é corpo, tudo é alma e tudo faz parte dessa divindade desse Deus. E o Antístenes também teria feito essa afirmação, que todos esses deuses reduzem a um só, que é esse Deus natureza, que é isso aqui que a gente vive, essa realidade que a gente observa. Então é isso. Hoje tratamos um pouco do Antístenes, fundador da Escola do Pensamento Cínico. Próxima aula, aula de número 39, iremos falar sobre Diógenes de Sinope. A aula que o pessoal adora, o pessoal gosta muito do Diógenes, o pessoal gosta muito dos cínicos de maneira geral. Então é isso. Nos vemos aí no nosso próximo encontro. Agora também, só para informar vocês, eu comecei a gravar as minhas aulas sobre a contra-história da filosofia. Ontem. Ontem saiu a minha primeira aula sobre a contra-história da filosofia, porque eu estou gravando hoje, 1º de fevereiro, mas eu já gravei esse vídeo, vai sair hoje. Na verdade vai sair dia 1º de fevereiro, mas esse vídeo que vocês estão assistindo hoje vai sair, na verdade, amanhã. Ok? Vai ser no dia 2 de fevereiro. Então acompanhem lá também a Contra-História da Filosofia, uma outra proposta sobre a história da filosofia. Como vocês podem ver, não sei se dá para ver aqui, na verdade são 6 horas da manhã, daqui a pouco eu vou trabalhar. Tá amanhecendo aqui e eu tô gravando vídeo para vocês. Então se puder fortalecer, ajudar o canal, curtir, compartilhar, ajudar de alguma forma, eu fico muito agradecido, certo? Pessoal, um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.